Usa o improvável. Jeremias, capítulo 25, vai trazer uma lição, uma história profunda. E o tema de hoje é quando Deus usa o improvável. Nós vamos aprender aqui que Deus usou uma ferramenta que parecia ser um inimigo de Deus, mas Deus permitiu para poder trazer correção, juízo. Então, quando Deus usa o improvável, ele diz lá em Jeremias 25, 9, eis que mandarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor. E a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra. Agora você vê? Nabucodonosor, meu servo. Vamos aprender o que Deus estava querendo falar com isso aqui? Quando Deus usa o improvável. Amém? Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem está aqui comigo já. Deus abençoe a vida de vocês. Paz, Lucinéia, Juliana está aqui também. Gente, estamos no nosso devocional. Estamos estudando o profeta Jeremias. E a gente está muito feliz porque Deus está falando conosco através da sua palavra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a todos vocês. Deus abençoe. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam estar aqui conosco, tá bom? No ao vivo, né? Vai ficar salvo, mas é bom aqui ao vivo para a gente interagir. Você pode colocar a sua palavra aí também. Que Deus está falando, ministrando, né? No seu coração. Vai ser profundo. Paz do Senhor, paz para você. Paz do Senhor, Carmen. Deus abençoe. Então, ó. Eis que mandarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor. E ele fala aqui, Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Como assim, meu servo? E os extrarei contra esta terra. Então vamos entender o que Deus estava querendo falar aqui, quando Deus usa o improvável. E a gente vai tirar algumas lições aqui, poderosas para a nossa vida. Amém? Paz do Senhor para vocês, a paz, a paz. Nosso devocional, deixa eu colocar aqui. Tá aí. Quando Deus usa o improvável, Jeremias 25. Obrigada, Juliana. Querida, deixa eu aproveitar e falar para vocês que hoje é dia 20, hoje é dia 4/11 de 2025. E agora no dia 22 de novembro estarei fazendo o nosso encontro de mulheres intercessoras. É um encontro que a gente faz anual, sempre com o intuito de nos reunirmos para a gente poder ouvir uma palavra de Deus, uma palavra profética, uma palavra que vai te ativar espiritualmente. E também um momento de comunhão entre as mulheres, entre as intercessoras, uma vez que a gente se encontra mais aqui no online, né, no Google Meet. E esse é um tempo presencial para você estar com a gente ali, conhecer as mulheres intercessoras, trocar experiência, orar uma pela outra. Vai ser profundo, profético. E eu quero você lá, tá bom? Não deixa de fazer sua inscrição, entra nos nossos grupos. Se você está no nosso grupo do WhatsApp, lá tem as informações, só chamar a Juliana, que é uma das administradoras, e também aqui pelo link do nosso Instagram. Entra aqui no perfil, chama lá o contato e ela vai te passar todas as informações de você estar com a gente. Gente, é muito bom. Reserve esse tempo. Se você pode, se você vai estar nesse dia disponível, vem então ficar com a gente ali. Vai ser um momento maravilhoso. Então vamos orar para a gente falar sobre essa palavra hoje? Pai, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de estar na tua presença, de poder ministrar essa palavra, de estar fazendo, Senhor, esse devocional. Senhor, eu creio que é o Senhor que tem nos impulsionado para estar aqui, porque, Senhor, somente a tua graça para nos dar essa condição. Mas, Deus, eis-me aqui como uma oferta, Senhor, a Ti, oferecendo esse trabalho, Senhor, de orientação, de palavra, de ministrar, Senhor, de trazer aquilo que está no Teu coração para nós. Pai, me ajuda, Senhor, a falar sobre essa palavra hoje. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, todos que estão aqui presentes comigo. Abençoe, Senhor. Libera uma palavra especial nesse dia para nós, em nome de Jesus. Amém. O cálice da ira de Deus, né?
o cenário espiritual e histórico. Então, quero contar para vocês como estava ali o cenário, né, espiritual e histórico desse povo. Deixa eu trazer para cá. Que quem vem acompanhando, nós já estamos com algumas lives já no YouTube, desde Gênesis até aqui. Então, nós vamos terminar. Essa palavra em nome de Jesus. E vamos entrar no Novo Testamento. Eu acredito que no início do ano a gente está terminando o Novo Testamento. Então vamos lá. Jeremias 25 marca o 23º ano do ministério do profeta. Ele já vinha proclamando, né, a palavra sendo do Senhor desde o reinado de Josias. Então esse profeta é um profeta que Deus separou para isso. Mas o povo continuava endurecido, rebelde, indiferente. Por isso que a gente vê que muita coisa é parecida com o dia de hoje, né? Deus havia enviado profetas advertidos repetidamente, várias vezes sobre o pecado, tá? Então esse era o cenário que Jeremias estava. A idolatria, a injustiça social, mas eles não deram ouvidos. Então, gente, quando chega um juízo de Deus, a gente vai ver aqui, mas Deus já falou muitos anos falando, já advertiu. Deus está mandando profetas, está usando pessoas. Então, entenda isso, não é algo que aconteceu do nada, né? Então, agora chegava o tempo de juízo, E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O contexto histórico é o início da ascensão da Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor. Nabucodonosor agora está no comando, que em breve conquistaria Jerusalém. É aqui que Deus chama o rei babilônico de meu servo. Eu vou explicar por que Deus falou isso. Essa expressão surpreende, porque Babilônia era uma nação ímpia. Mas isso revela algo profundo. Deus é soberano até sobre os ímpios. Ele pode usar quem quiser, até um rei estrangeiro e pagão, para cumprir seu propósito. Nabucodonosor seria o instrumento de disciplina sobre o Judá. O profeta agora recebe a ordem de fazer todas as nações beberem o cálice do vinho da ira de Deus. Esse cálice simboliza o juízo divino que viria sobre os povos, começando pela casa de Deus, Judá e Jerusalém, e se estenderia a todas as nações. Jeremias entende que o castigo não era apenas sobre Israel, mas sobre toda a terra. Deus estava julgando a idolatria, a violência, a corrupção que estava acontecendo, o afastamento moral das nações. Isso mostra que Deus não é apenas o Deus de Israel, mas o Senhor de toda a história, de todos os povos. Então isso aqui foi um juízo geral, né? Global. Quando Deus, aqui no capítulo 9, né, no versículo 9, quando Deus chama Nabucodonosor de meu servo, isso quer nos ensinar algo. Primeiro, Deus pode usar pessoas fora da fé para cumprir planos espirituais. E aí serve para muita coisa. Tanto para juízo quanto para te abençoar. Deus pode usar pessoas fora da fé para cumprir planos espirituais. Talvez você está pedindo ao Senhor uma direção, né? Então saiba disso. Ele não perde o controle, mesmo quando parece que o mal está vencendo. Sabe, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, parece que eu estou perdendo. Tem algo de Deus aí no meio. O juízo de Deus é também uma forma de restauração, pois o objetivo final era purificar e trazer o povo de volta à aliança. Pensa como está tudo assim perdido.
Parece que o povo não estava nem aí para Deus. Parece que estava assim, uma depravação total. Aí Deus manda o juízo. Qual é a finalidade do juízo? Purificar. Trazer o povo de volta à consciência. Nós tivemos recentemente um juízo. E a gente viu quantas pessoas voltaram, se purificaram. Quantas pessoas se arrependeram. Né? Hoje, o cálice da ira pode ser visto como as consequências espirituais e morais que a humanidade colhe quando rejeita Deus. Então vivemos em tempos em que há muito conhecimento, na verdade, mas pouca obediência. Gente, quanto conhecimento, quanta igreja, tem igreja de todos os formatos, tem evangelho assim para todos os lados, mas você vê pouca obediência, muita religião, né? Muita religião, mas pouca transformação. E assim como em Jeremias, Deus continua levantando vozes proféticas que chamam o arrependimento antes que venha o juízo. Então, gente, não é falta de falar, não é falta de chamar atenção, não é falta de pessoas na internet falando, porque hoje a gente sabe que estamos na era digital, que tem de igreja online, que tem de ministério. Nós somos um ministério de intercessão online. Estamos aqui, tem tanta palavra aqui dentro do nosso canal para trazer para você se orientar, para você. Tem. Então, nem tudo que parece poder humano é vitória. Às vezes é disciplina de Deus. Quando Deus corrige é porque ainda há esperança. Sabe? Deus ainda tem esse cuidado. O juízo não é o fim, é o início de uma nova chance para recomeçar. Então eu botei aí no tema da gente hoje, quando Deus usa o improvável. Né? Ele chama uma pessoa improvável. Fala, é você que vai corrigir o povo. Mas depois Deus ia tratar com Nabucodonosor também. Então não é Deus que permite, não é Deus que usa o mal. O juízo de Deus, ele acontece depois de tanta advertência. E Nabucodonosor estava crescendo nessa época. E ele estava tomando terras, tomando territórios. E e Judá e Jerusalém era um dos planos dele. E Deus permitiu. Falou assim, não pode tocar. Porque eles estão precisando passar por disciplina. Então, Deus chama Nabucodonosor de meu servo, um título que até então era reservado para quem, gente? Para homens piedosos, como Moisés, né, Davi, Isaías, meu servo. Mas aqui o Senhor aplica esse mesmo título a um rei pagão, idólatra, cruel. Por quê? Por que Deus usa? Porque o plano de Deus é soberano e não se limita à pureza humana, mas se cumpre através de quem Ele quiser, até mesmo daqueles que não conhecem. Deus vai cumprir o plano, Ele vai usar. A mensagem aqui é simples, mas ela é forte. Deus não precisa de aprovação dos homens para cumprir os seus propósitos. A gente muitas vezes fica assim, meu Deus, eu não fui aceita, né? Eu não estou sendo aprovada para o meu pastor, por uma liderança, ou até mesmo dentro do seu casamento. Mas Deus não precisa de aprovação dos homens para cumprir o seu propósito. Se Deus tem um propósito para você, tem um propósito na sua vida, Ele vai cumprir. Deus pode usar pessoas fora da fé. Talvez você está esperando validação de alguém da fé que fala para você que não sei o quê. Deus pode usar a pessoa fora da fé para cumprir planos espirituais. Você pegou isso? Nem sempre quem é servo de Deus entende o que está fazendo. Servo de Deus.
Nabucodonosor não tinha consciência de estar cumprindo um propósito divino. Ele achava que estava apenas ampliando o seu império. Mas na mão de Deus ele era uma ferramenta de correção para o povo. Certo? Talvez você esteja vendo hoje a nossa realidade política, né? Você está vendo aí algumas autoridades políticas que parece que está assim, meu Deus, será que Deus está vendo, está permitindo esse homem, né, fazendo o que está fazendo? Calma, Deus não perdeu o controle. Deus está usando muitas vezes essa ferramenta para a correção de algo que Deus quer fazer, para trazer um juízo que Deus quer fazer na nação. Mas lembre-se de algo que eu vou te falar. Deus, ele vê os remanescentes, aqueles que estão buscando o Senhor, que estão em pureza, que estão em verdade. Haverá livramento para você e para a sua casa. Sempre foi assim. Lembra de Raabe? Ela guardou os espias, ela entendeu, ela falou assim, bom, essa terra aqui vai ser tomada, Jericó vai ser tombada. E ela se rendeu ao seu coração, falou assim, olha, eu vou guardar vocês, mas guarda a minha família. Pronto, fazemos um trato com você. Então, quando aquela cidade foi invadida, foi derrubada, a Bíblia diz que só a casa de Raabe ficou de pé. Vocês estão entendendo isso? Então, não tem que temer o juízo. Mas eu estou mostrando para vocês que acontecerá. Deus usa o improvável. Então, exemplo, Ciro, rei da Pérsia. Está lá em Isaías 45. Deus também chamou Ciro de meu ungido. Mesmo ele sendo um rei estrangeiro. Foi ele quem decretou o retorno dos judeus do cativeiro e a reconstrução do templo. Deus pode usar pessoas assim, um ímpio. Entende isso? Ou seja, Deus pode usar um ímpio para abrir portas que os crentes não conseguiriam abrir. Amém? Deus está falando com você aí? Está fazendo sentido para você? Fala um amém aí, glória a Deus. Outro que Deus usou José, ó, exemplo de José no Egito. José no Egito, Deus usou Faraó, homem sem temor ao Senhor, para dar a José a posição que salvaria Israel da fome. Então não fique esperando apenas a aprovação de uma pessoa, de um líder espiritual. Não, Deus pode usar quem você menos esperar para te trazer uma resposta, para fazer algo por você. Tá? Deus governa sobre os ímpios, mesmo quando parece que são eles que governam o mundo. A gente vê aí, ó, presidente dos Estados Unidos, presidente da Rússia. A gente vê tantos homens assim, parece que eles estão mandando. Calma, Deus está no controle desse negócio. Muitas vezes Deus está permitindo para tratar coisas. Hoje Deus ainda usa pessoas improváveis para cumprir promessas, sustentar ministério e até promover libertações. Sabia? Tem pessoas ímpias que não têm o mesmo temor que talvez muitos cristãos tenham. Mas Deus está usando eles com vários conteúdos de conhecimentos que libertam. Essa semana eu estava assistindo uma neurocientista, né? Como eu sou estudante de psicologia, então estou sempre antenada nessas áreas da ciência, da psicologia. E eu estava ouvindo aquele homem falar, um homem ímpio, mas com uma sabedoria, com um contexto. Muitas vezes até usava, uma dessas pessoas até usava a própria palavra, a Bíblia, para mostrar o que a ciência já mostra. Então, Deus ainda usa pessoas improváveis para cumprir promessas. Está aí trazendo conteúdos para libertar tantas pessoas da ignorância, da falta do conhecimento, do autoconhecimento. Então sai, não fica apenas dentro daquilo que você acha que só ali Deus vai falar.
Não, Deus pode usar pessoas improváveis para falar com você. Tá? Pode ser um chefe difícil. Às vezes o que você chama de inimigo é um instrumento que Deus levantou para te levar a um lugar certo. E Deus está usando essa pessoa aí, que você acha que é um inimigo. Pode ser um chefe difícil, um sistema que te pressiona, uma situação que te empurra a mudar. Mas Deus está por trás, movendo as peças do tabuleiro. Às vezes você está debaixo de um jugo, de um relacionamento. Deus está usando, permitindo isso, para te levar para algo maior. Vai te purificando, te purificando. Porque quantas vezes a gente está numa relação difícil. E pode ser em trabalho, pode ser na família, pode ser no casamento. E é nessa época que a gente mais pede a Deus, mais busca o Senhor, mais procura entender o que está acontecendo. E nessa busca, nessa ferramenta que Deus está usando, que é essa pessoa, esse sistema, esse lugar, faz com que você se aproxime mais de Deus. Entende isso? Então, Deus está movendo as peças do tabuleiro. Ele não perde o controle, mesmo quando parece que o mal está vencendo. Enquanto Jerusalém via a Babilônia marchar sobre ela, parecia o fim da promessa, tipo assim, meu Deus, cadê a promessa que o Senhor nos manteria na terra, né? Só que, Deus já está falando, já está mandando profeta, avisando do juízo, nada. Então, enquanto Jerusalém via a Babilônia marchar sobre ela, parecia o fim da promessa, mas Deus nunca perdeu o controle. Ele estava orquestrando um tempo de purificação. Deus corrige o filho que ama. Às vezes, nós estamos assim tão distante de Deus, despercebida, tão assim levando a vida como a gente acha, tá tudo bem, né? E Deus quer nos purificar, porque Ele tem algo maior para colocar na nossa mão. Ele tem algo maior para fazer. Então Ele usa as circunstâncias. Ele permite você viver em determinadas circunstâncias. E aí é como eu falei, pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser dentro de um casamento. Para te purificar. Porque nesse lugar você começa a buscar o Senhor mais. Você vai ficar mais antenada, mais atenta. Né? Quando o povo foi levado cativo, Deus estava arrancando o que deles? Quando eles foram levados cativo. Deus estava arrancando a idolatria pela raiz. Limpando o coração da nação para um novo começo. Esse era o propósito. A gente vê, por exemplo, o exemplo de Jesus, lembra? Lá em Atos 2 fala que Pedro diz que Jesus foi entregue pelo determinado conselhos e presciência de Deus. Os homens achavam que estavam vencendo em cima de Jesus. Mas era Deus conduzindo a maior vitória da história. Era necessário que Jesus passasse pelo que Ele passou, para que a gente pudesse ter hoje autoridade no mundo espiritual. Para que Jesus tomou a chave do inferno. Jesus agora tem toda a autoridade e Ele deu à igreja. Então parecia que Ele estava sendo um perdedor, mas na verdade estava sendo um ganhador. Então isso eu estou falando para vocês. O diabo pensou que tinha vencido, mas estava servindo ao plano da redenção. Deus tinha um plano ali de redenção. Então hoje, gente, você pode olhar para as guerras, para as crises, perseguições e pensar. Né? Talvez você esteja passando aí, ou conhece alguém que está passando por uma crise, por uma perseguição, e pensar, Deus perdeu o controle. Meu Deus! Mas Jeremias 25, ele nos lembra, Deus continua no trono. Ele permite o caos para despertar corações e alinhar propósito. Então tudo que a gente está passando, a gente precisa fazer uma reflexão. Por que eu estou passando isso aqui? O que me levou até aqui? Como eu estava antes disso aqui? O que Deus quer com isso aqui?
Ele permite o caos para despertar corações. Até o mal, sem saber, acaba servindo à vontade de Deus. Quanto mais perseguição, mais o povo cresce. Mais o povo de Deus cresce. Quem é de Deus não vai se prostrar. Ele vai se alinhar cada vez mais. Então, o juízo de Deus é também um ato de restauração. O juízo sobre Judá não era destruição, era tratamento. Era tratamento. Deus usou a Babilônia para levar o povo à reflexão e ao arrependimento. Lá eles começaram a refletir: poxa, nós estávamos na nossa terra. Nós éramos felizes e não sabíamos. Após 70 anos, ele mesmo levantou um outro rei, Ciro, para libertá-los e trazer restauração. Então Deus vai trazer restauração. Deus vai usar o improvável, assim como permitiu você viver essa fase para te purificar, para te trazer mais para perto de Deus, para alinhar os seus pensamentos ao Senhor. Deus vai usar também pessoas para libertar, para te trazer a solução, para te trazer restauração, através de pessoas, através de situações. Outro exemplo que nós temos, Jonas. Lembra de Jonas, lá em Nínive? Deus anunciou juízo, mas o arrependimento trouxe misericórdia. Aquele povo se arrependeu. Sempre que Deus julga, é porque Ele ainda quer restaurar. O pior estado é quando Deus deixa o homem seguir no erro, sem mais advertir. Aí é ladeira abaixo. Mas quando Deus quer restaurar, Ele vai trazer o tratamento, tá bom? Então hoje, quando Deus corrige uma igreja, uma nação, uma vida, lembre-se disso, não é rejeição, é amor. Uns pais, né, a gente sempre ouviu isso, o pai que não corrige o seu filho, que não fala para ele: filho, olha só, essa situação aqui é perigosa, isso é mal para você, não vai por aqui, não entre nesse lugar. Se você não usar essa correção para o seu filho vai cair em lugares terríveis. E não é amor quando a gente não corrige. O amor é quando você corrige. A pessoa que não corrige, que não te adverte, isso serve tanto para pais, quanto para líderes, quanto para amigos, que tá vendo você cair num laço do passarinheiro, não te adverte. Não fala pra você: olha, minha amiga, preste atenção. Isso aqui é errado. Aqui você não faça isso não. Não vai dar certo. Esse caminho é perigoso. Isso serve para líder, para todas as esferas. Isso é amor, gente. Se você tem uma pessoa assim, se você tem uma liderança assim, que te corrige, isso é amor. Não estou falando de autoritarismo, né? Não estou falando de pessoas que... violência, né? Violência psicológica. Não estou falando de violência religiosa. Estou falando de correção e amor. Te advertir do pecado, do erro. Deus ainda usa situações de confronto, perdas e até escândalos para purificar a noiva de Cristo. Já viu alguns escândalos acontecerem no meio gospel? Quando você vê isso acontecer, que o negócio já estava por debaixo do pano há muito tempo. Deus já deu oportunidade para a pessoa se arrepender. Deus já falou: sai de sair. Deus já usou um, já usou outro. Deus já mostrou. Então, quando vem assim, é porque o negócio já é para purificação. É para purificar a igreja. Paz do Senhor, gente. Marlúcia, Angélica, Patrícia. Deus abençoe cada um que está entrando. Jaqueline. Gente, que palavra poderosa, né? O juízo vem para separar o santo do profano. Lembre-se sempre disso. O verdadeiro do aparente. Nessa hora do juízo, você vai saber quem é crente, quem está contigo, quem não está. Quem tem compromisso com o reino de Deus, quem não tem. Nessa hora a gente vai saber. Então o juízo vem para purificar, para separar o trigo do joio. O que for de Deus permanece.
O que for de Deus vai permanecer na tua vida, vai permanecer na tua história. O que for falso cai, gente. Não fica de pé. Então, guarde essa mensagem aí no seu coração agora. O controle não saiu da mão de Deus. O controle não saiu da mão de Deus. O aparente juízo, a aparente situação que está acontecendo, muitas vezes Deus está usando para purificar. Purificação na terra, purificação na tua casa, nos teus relacionamentos. Porque aí você busca o Senhor com mais fervor, com mais alinhamento, né? Mas também foi o servo que Deus usou para restaurar o povo, a aliança. Foi Nabucodonosor. Então o controle não saiu das mãos de Deus, ele está usando até o que parece caos para cumprir o propósito eterno. Assim, Deus ainda hoje usa pessoas, usa sistema. O Senhor vai usar tempos difíceis para purificar o seu povo e reposicionar a igreja no centro da sua vontade. Eu sei como que é isso. Deus usou muitas situações na minha vida para eu chegar onde que eu estou aqui. Deus usou o sistema que eu estava e foi me purificando porque foi situações difíceis. Deus usou muitas batalhas que eu passei dentro das igrejas. E Deus foi me purificando. Deus foi usando pessoas improváveis que eu jamais imaginaria que poderia para me abençoar. Então, gente, lembre-se disso. Guarde isso na tábua do teu coração. O controle não saiu da mão de Deus. Ele está usando até o que parece caos para cumprir o propósito eterno. Isso serve para você, sua vida pessoal, isso serve para a humanidade, isso serve para algo que vai acontecer ainda na Terra. Isso serve para todas as situações. Tem um propósito ali atrás, ele não perdeu o controle e muitas vezes ele vai usar o sistema mesmo, as coisas, para purificar os santos, os remanescentes. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Guarde essa palavra que está lá em Jeremias 25. Glória a Deus por isso. Que o Senhor nos ensine a discernir quando o Senhor está operando através do improvável, tá? Que Ele nos faça resistir, que nós não resistamos, né, à disciplina, nem temer o processo. Não resista à disciplina. Se você já está entendendo que Deus está usando essa situação para disciplinar, para falar com você, para poder purificar, não teme o processo. Confia na soberania de Deus, mesmo quando você não está entendendo. Vai buscar conhecimento, vai buscar entendimento. Que Deus use o que for necessário. Faz o que for preciso. Mas cumpra o teu propósito na minha vida e na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Quinta-feira estamos de novo aqui no nosso devocional, tá? Mas nós temos uma programação online. Todos os dias nós oramos às 17h50, que é a virada do dia, né? E nós estamos num grupo do WhatsApp. E ali acontece um momento de oração, de pedido de oração. Você pode orar e expressar sua gratidão a Deus. Gente, parece que é algo assim que é simples, mas é muito profundo, tá? Porque Deus é Espírito. E Ele vê a intenção no nosso coração. Então, se você chega ali e ora, nesse momento, se você pudesse concentrar dentro da sua casa, no ambiente que você tiver, falar: Deus, eu tomo esses minutos nas tuas mãos. Esse momento de comunhão que eu tô aqui. Gente, já vai fazer toda a diferença. Tá? Todos os dias, 17 horas, nós, junto com as intercessoras, oramos. E também, toda sexta-feira, às 20 horas, tem um culto com as intercessoras. Sempre uma palavra, sempre uma intercessora estará trazendo uma palavra para você. Tá bom? Esteja conosco nesse tempo. E dia 22 de novembro, quero você lá comigo, no nosso encontro de mulheres intercessoras, que vai acontecer aqui em Campo Grande, tá, gente?
É no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Eu sei que isso aqui muita gente pode estar vendo. Esse encontro aqui na nossa região, fica no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio. E a gente se encontra nesse lugar. Maiores informações, você precisa estar em contato com a nossa bio aqui, se você quer de outro lugar, que não está no nosso grupo, né, de oração. E lá eu boto todas as informações. Só chamar o suporte, ela vai te falar, tá bom? Deus abençoe, ó. Um grande abraço para vocês. A paz do Senhor para vocês também. Estamos juntos.